Ok, pessoal, vamos dar início então ao nosso trabalho. Primeiramente, nós vamos desenhar esse pino menor aqui, certo? Depois o pino maior, depois a porca. Então, iniciamos por um arquivo novo. Temos aqui o comando new, na barra de acesso rápido. Arquivo novo a partir do nosso modelo do curso, open. Ok, deixa eu agora ajeitar a minha tela aqui. Então, nós temos lá o nosso arquivo já, modelo, e vamos iniciar então pelo pino menor. Pessoal, deixem no layer contorno, né? Nós vamos desenhar a partir do layer contorno. Vou para a etapa aqui de início de criação, antes de dar uma olhadinha nesse pino aqui para ver as medidas dele, as informações. Bom, eu tenho o comprimento dele total 64, o diâmetro dele está esse M12 aqui, significa que ele tem a rosca métrica diâmetro 12. A parte que tem rosca no pino, todo o seu comprimento de 64, é 20 de cada lado. Tá vendo? Então eu só tenho uma cota aqui de 20, a pessoa deduz que do outro lado é igual. E eu tenho aqui a parte arredondada dele, a cabeça dele, com raio de 12. Esse raiozinho aqui, pessoal, ele pode quebrar a cabeça bastante na hora de você criar esse projeto aqui, porque, olha, cadê a distância dele, né? Não tenho o centro dele. Bom, se é raio 12, da borda até o centro é 12, ok? Então não está marcando a distância aqui, mas por aí a gente pode deduzir. Tem duas formas de eu criar esse pino aqui, eu vou fazer as duas com vocês para vocês verem. Então vamos lá. Primeiramente, eu vou fazer de uma forma com o arco e depois eu vou fazer com o círculo. Com o arco, nós temos que desenhar primeiramente o retângulo, né? Diâmetro 12, aqui está só como 12 e 64 de comprimento. Ah, um outro detalhe que eu não expliquei, pode ser que você esteja pensando assim, ué, cadê a vista, as outras vistas do pino? Né? Da porca tenho aqui as três vistas, do pino eu não tenho. Por quê, pessoal? Simplesmente o fato de colocar diâmetro aqui, M12, para quem conhece, né, já sabe que é rosca métrica diâmetro 12. Então, automaticamente a pessoa já sabe que esse pino aqui é circular. Então, apenas com um símbolo na cota, você já sabe que é circular, evitando de ter necessidade de desenhar outra vista. Já a porca não. A porca eu tive que representar a largura dela, tive que representar a altura. Aqui nesse outro lado, na verdade, não tem medida nenhuma, né? Eu podia ter omitido essa vista, mas a gente, para vocês conhecerem como desenhar a porca, como que a gente faz a construção geométrica dela, na vista lateral esquerda, nós vamos desenhar ela também. Ok? Então vamos lá, dar continuidade. O pino menor primeiro. Então eu vou fazer esse retângulo de 12 de altura por 64 de comprimento. Então acesso o comando REC, REC, né, o atalho. Vou dar o primeiro clique na tela. Eu vou ligar o DIN aqui, porque daí não tem a necessidade de eu colocar arroba, mas eu vou colocar mesmo assim só para você saber. Então, arroba significa que eu vou fazer uma coordenada relativa. Relativa ao quê? Ao ponto, ao primeiro ponto que eu cliquei. Qual que vai ser a medida do segundo ponto? Então, a medida do segundo ponto é x e y. O x é 64, vírgula, que separa as coordenadas 12 em y. Ok, então o que ele fez? A partir desse primeiro ponto, ele fez o segundo ponto, porque o retângulo é criado por dois pontos. Ele fez a coordenada desse ponto aqui a 64 em x e 12 em y. Se eu clicar com o DIN ligado, pessoal, e parar o cursor em cima do grip, ele mostra as medidas lá. Que legal, o Dynamic Input. Né? Opa, agora apareceu outra informação do vértice ali, deixa eu clicar aqui. Ó. Cliquei não, só encostei, 12 e 64. Ok, nossa medida está certa. Próxima etapa, então, vai ser, nós fazemos o arredondado da ponta. Aí você vai falar, professor, o 64 já é o comprimento total. Então, eu vou ter que fazer o arredondamento e depois mover ele para dentro. É uma das formas que eu falei que dá para fazer o pino. Bom, agora aqui, ó, olhando, a gente utilizar a ferramenta Arc. Eu vejo ali no comando Arc, eu tenho um monte de forma de construir esse arco aqui. Mas uma forma bem fácil de você definir qual deles que você tem que escolher é a seguinte. O que, que você tem de informação desse arco aqui? Eu tenho, ele está preso por um ponto, por dois pontos, né?
um ponto e outro ponto, e tem um valor de raio. Então, eu podia dizer que esse ponto seria um início e um fim, um start e um end para o AutoCAD, né? Então, aqui eu tenho um start, um end, um início, um fim e um raio. Então, vamos ver se existe essa forma de construção do arco. Ó. Start center end, 3 points, start center angle, start center length, start center angle, start, end e radius. Temos aqui essa construção. Um início, um fim e um raio. Então vamos utilizar ela. O segredinho do arco aqui é vocês fazerem o seguinte. É criar ele no sentido anti-horário. Então, eu vou imaginar esse arco pronto aqui, ó, se eu sair dessa ponta e vir para cá, eu tenho esse sentido anti-horário. Ponto de cima primeiro, depois o ponto de baixo. Do outro lado é diferente, ó. Do outro lado você tem que fazer de baixo para cima, né? Então eu vou começar por aqui, ó. Eu tenho que seguir a sequência da ferramenta aqui, ó. O início, o start, end, o fim e depois, por último, o radius, o raio, tá? Start, end e o radius. A dúvida, pessoal, você olha a linha de comando e vê o que ele está pedindo lá. Por último, está pedindo Specify Radius of Arc. Então, o raio dele é 12. Ok, construiu o arredondamento, o arco com um raio de 12. Vamos conferir, então, com a ferramenta Radius Dimension. Clico na borda dele, tenho lá o raio de 12. Eu podia espelhar ele para o outro lado, só que vamos praticar. Vamos lá de novo. Arc, Start, End, Radius. Agora, faço embaixo. Se eu fizer por cima, ele vai fazer no mesmo sentido do outro. Então, aliás, ele vai fazer ao contrário, né? Vou fazer aqui só para vocês verem. Ó. Start, End e raio de 12. Olha lá, ó. Fez para o sentido ao contrário. Então, vou lá pegar de novo o comando Arc. Start, Center e Radius, de baixo para cima agora, sentido anti-horário. Start, End e raio de 12. Muito bem. Só que agora, o meu desenho ele ficou maior, não ficou mais com 64, porque esse arredondamento foi feito para fora. Eu vou pegar o linear e vou medir aqui, ó, de quadrante a quadrante do arco. Ó. 67,22. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mover esse arco, usar o comando Move, M, Enter, seleciono o arco, Enter para confirmar, movo do midpoint dele para o midpoint aqui do pino. Então, pessoal, na minha sequência, o que eu fiz para vocês aqui? Ó? Eu espelhei para o outro lado, certo? Eu só aumentei os passos aqui só para mostrar para vocês. M, Enter, pego o quadrante até o midpoint. E na próxima etapa, eu cortei, apaguei a linha de fora e cortei as pontinhas ali. Então, o comando retângulo, ele cria uma polyline, né? Essa linha toda unida pelos vértices. Eu tenho que explodir ela para transformar em linhas e eu poder editar. Então, eu tenho o comando Explode aqui na barra Modify da guia Home, ou o atalho X. Vou digitar X, Enter, clico no retângulo e pressiono Enter para confirmar. Agora desmembrou o retângulo. Eu vou apagar as duas linhas de fora e vou cortar as pontinhas ali. Pelo fato do pino ser simétrico também, eu podia desenhar ele só o lado esquerdo, depois espelhar, né? Então, só estou tendo um pouco mais de trabalho, mas é para mostrar para vocês. Agora, próxima etapa, definir a rosca. Essa sim eu vou fazer uma metade e depois eu vou espelhar para o outro lado. Então, pessoal, eu vou marcar aqui. Primeiro eu vou desenhar essa linha que representa o final do arredondado ali, da parte arredondada, daqui até aqui embaixo. Agora, eu vou marcar 20, que é a distância da parte roscada. Então, esse 20, pessoal, é da borda do arco para dentro, tá? Então, eu tenho que encostar aqui por fora e fazer para dentro. Eu acho que eu peguei enganado ali. Eu tenho que cuidar nesse passo aqui. Line, Enter, encosto no midpoint e já levo o cursor para a esquerda, digito 20 e dou Enter. Então, ele fez a partir do meio. Vou clicar lá na perpendicular e vou prolongar a minha linha para baixo. Existem duas formas de você prolongar. Ou clicando no Grip e levando,
certo? Ou então usando o comando extend, que eu tenho aqui embutido dentro do trim. O comando extend, o atalho é EX, eu acesso a ferramenta, ele pede para mim selecionar um limite até onde eu quero estender a linha. Se eu der mais um Enter, igual trim, eu já estendo a linha direto até a próxima intersecção. Vou clicar nessa linha, foi até a próxima intersecção. Ok. Agora, pessoal, essa linha aqui que aparece sem medida, aqui, na verdade com 1 aqui, na verdade é o passo da rosca. Então isso é a representação da parte roscada, tá? Então isso faz parte, quando vocês verem essa linha duplicada aqui, na verdade ela aparece tracejada, né? Essa linha, a representação dela, é porque existe, não é que tem uma aresta escondida, é porque existe uma rosca, a parte roscada nesse pino. Então o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer conforme o passo. Esses valores são tabelados, tá, pessoal? Agora a gente vai fazer o nosso passo como se fosse 1. Aliás, o passo não, desculpa, a altura da rosca. Eu vou colocar a altura da rosca como sendo 1. E o passo é a distância de um dente até o outro da rosca. E vou fazer para o outro lado. Agora eu vou espelhar para baixo. Espelhei para baixo. E vou transformar essas duas linhas em linha tracejada. Escolho aqui, tracejado. Ok, o tracejado está muito grande, então depois eu tenho que configurar lá em Type Scale. Agora não preciso me preocupar com isso. Vamos espelhar para o lado esquerdo. Então, nós vamos espelhar toda essa parte aqui, essa linha, essa e essa aqui. Pressiono Enter para confirmar. Pego o midpoint aqui, crio o eixo vertical. Confirmo com Enter. Ok, espelhamos, criamos a outra parte enroscada. Vou fazer a linha de centro. Deixa eu só mostrar aqui o desenho inteiro. Vou fazer a linha de centro para terminar. Pegar, acessar já a linha de centro, o layer linha de centro. Vou fazer a linha de midpoint até midpoint. Eu tenho mostrado várias técnicas para vocês para aumentar, para fazer os passos diferentes. Quer ver, pessoal? Eu disse que aqui a gente pode passar 5 para cada lado. Eu podia usar o grip ou o comando length, né? Eu vou fazer agora um círculo aqui, ó, no midpoint. Eu não vou fazer por medida definida, eu vou fazer a olho. Eu vou fazer um círculo de qualquer tamanho e agora, utilizando o comando extend, eu vou estender as duas pontas até o círculo e vou apagar o círculo. É outra forma de eu fazer a linha de centro também. Não ficou 5 exato aqui, mas mesmo assim, com a prática você acaba já fazendo a olho a distância. Então, pessoal, no próximo vídeo nós vamos desenhar o pino maior utilizando a outra forma com o círculo e também com o comando stretch, que é eu teria só que esticar esse pino aqui, ele já estaria pronto na outra medida. Só que nós vamos fazer a construção dele de uma outra forma. O passo importante agora, antes até de eu terminar o vídeo, é você salvar o trabalho. Então vamos lá, comando save, você vai colocar lá elementos de fixação. Clique em definir a pasta, o local onde você vai salvar, clique em Save. Ok, pessoal, no próximo vídeo continuamos então. Até lá!